seguinte, gente, é muito importante lembrar que este é o momento em que você vai estar ansioso, nervoso e apressado. E se você sabe disso previamente, você vai se preparar para este momento, certo? Porque é aqui que você tem a prova em suas mãos, que você abre o caderno de provas e você descobre qual é o tema. E agora, o que fazer? Eu tenho alguns passos para propor para vocês, tá certo? E os passos são os seguintes. Primeiro, leia atentamente, atenciosamente o tema. O tema como é apresentado na proposta clássica do Enem, tá certo? Depois dessa leitura atenta, você vai ter condições de identificar qual é o tema geral e qual é o recorte, o que eu chamo de pegadinha. Isso é muito importante, certo? Aí vem o terceiro passo. Eu sempre proponho que você faça o pré-rascunho. Esse pré-rascunho pode ser só mental, ou você pode até anotar no cantinho ali do caderno de provas as observações que você não quer deixar de registrar no seu texto. Uma boa ideia que veio à sua mente imediatamente a partir da compreensão total da proposta. Ou se você já tem um domínio absurdo da técnica e está bem tranquilo, você preenche os tópicos do que eu considero um pré-rascunho para uma redação nota 1000, não é? A gente não vai ver isso neste encontro de hoje. Hoje eu vou me deter aos dois primeiros passos, ao passo 1 e ao passo 2. Mas eu vou dizer o que é que você vai fazer depois do preenchimento desse pré-rascunho, tá bom? O quarto passo é não abrir mão do rascunho. Tem que escrever o rascunho. O quinto passo é quando você vai passar a limpo o seu rascunho e tá pensando que acabou quando passa a limpo o rascunho. Você tem que dar o último passo. O sexto passo é quando você faz a leitura final no seu texto, para observar se você não engoliu uma palavrinha, se não faltou uma pontuação. Essa leitura final é essencial e faz parte do tempo que você deixa destinado à sua produção textual, certo? Bom, como eu disse a vocês, hoje nós vamos ficar somente com o passo 1 e com o passo 2. E para isso eu trouxe um tema legal aí para você refletir comigo e saber o que é que vai fazer. O tema geral é precarização do trabalho. Então, você fez a leitura do tema, que não é esse, essa é a parte da temática geral, tá certo? Você fez a leitura e você extraiu a temática geral. Aí, deixa eu dizer, eu trouxe um tema com uma palavra que não é muito usual no nosso cotidiano, para exatamente deixar aí você desconfortável, porque essa pode ser a sua postura diante do tema da redação que você vai enfrentar, tá certo? Aquela hora do pra valer. Então, você leu precarização do trabalho, quando eu mostrei aqui no primeiro momento, você já não gostou. Pronto, acredite, é isso que vai acontecer com você na hora da prova, mesmo com um tema mais simples e acessível que esse. Porque essa é a tendência do ser humano. É na situação de nervosismo, de desconforto, de ansiedade, de não gostar, de preferir um outro tema que estava na cabeça. Mas fica tranquilo, você vai estar preparado para o tema que vier. Mas o que é que você faz com essa temática geral? Você começa a fazer perguntas mentais assim, bem centradas naquela palavra que te assusta. E com certeza, neste tema, a palavra que te assusta é precarização. Aí você fica assim, precarização? Que danada é isso? Precarização, bem, de precário. Precário é um negócio que não é bom. Isso, precarização do trabalho. Trabalho precário, trabalho sem qualidade, trabalho sem segurança, sem garantia, trabalho mal remunerado. Pronto, vejam só, foram segundos e você descobre que você está no caminho certo. Bom, eu vou te mostrar que você está no caminho certo. Olha aí o que diz o dicionário sobre o significado da palavra precarização. Precarização é o processo que torna algo precário, diminuindo sua qualidade e eficiência. A ação de tornar precário, ineficiente, inseguro, no jurídico, conjunto de alterações relacionadas com o mercado de trabalho e com os trabalhadores,
especialmente com a perda e ou não garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários estabelecidos pela lei, resultando, olha aí o que diz o dicionário, numa piora das condições, qualificações e direitos do trabalhador. Mas olha, pronto, é assim que você vai lidar com a temática geral, mas você não pode esquecer em nenhum momento que a redação do Enem apresenta os temas sempre com um recorte. E aí, o tema da redação do Enem, como ele não vem solto assim, eu vou mostrar para vocês 3 possibilidades, tá certo? 3 possíveis recortes para essa temática. O primeiro é como combater a precarização do trabalho, certo? O segundo, os impactos da precarização do trabalho. E o terceiro, as causas da precarização do trabalho. Vamos lá, vamos pensar em cada uma dessas propostas, porque são 3 propostas diferentes, apesar da temática geral ser a mesma. O tema geral é precarização do trabalho, mas se você viesse a enfrentar o tema número 1, como combater a precarização do trabalho, aliás, o Enem já apresentou propostas exatamente com recorte assim, como combater a intolerância religiosa, como combater a intolerância racial. Então, toma cuidado, porque essa pegadinha é daquelas bem malvadinhas. Porque como é que a gente combate? Apresentando soluções. E aí, se você for pensar em teses que apontem os principais caminhos para combater a precarização do trabalho, isso aí serviria no concurso público, na redação do concurso público, isso aí serviria na redação que não exige proposta de intervenção na conclusão, mas esse raciocínio não serviria no Enem. Toma cuidado com isso, tá certo? Ao mesmo tempo que suas teses não, nesse caso, não podem ser centradas nos 2 combates à precarização do trabalho, por exemplo, você não pode deixar de, na introdução, mostrar para a banca que você compreendeu o tema. Então, essa parte, como combater o tema geral, vai ter que estar posicionado de algum jeito nessa introdução, porque senão você tem descontos pesados na competência número 2. E se o recorte for da competência, aliás, se for da proposta número 2 que está aí, os impactos da precarização do trabalho. Mudou completamente, não é, gente? Impactos, cuidado, não são causas. Impactos são consequências. Além de você observar que o recorte são os impactos, eu quero que você centre o seu olhar no plural. Impactos. Então, você vai ter que lidar com o plural dessa palavrinha na sua introdução. Aí você tem várias possibilidades. Você pode até fazer a escolha das teses mostrando quais são os impactos negativos, os 2 principais impactos negativos da precarização do trabalho no Brasil. Muito legal, porque se você faz essa escolha de teses, você já está dizendo que compreendeu o tema na íntegra. Mas se você é daqueles que gosta de teses apenas de causas, ou aquelas teses que apresentam sempre os culpados, você não precisa abrir mão disso não. Mas na introdução, você tem que mostrar que você compreendeu a proposta e posicionar o tema dizendo que é evidente que a precarização do trabalho traz impactos negativos à vida da sociedade. Ponto. E depois de você desenvolver um pouquinho mais essa temática na introdução, você volta ao seu estilo e elege as teses de causas ou culpados. Vamos para a terceira possibilidade. O tema é as causas da precarização do trabalho. Esse aí pode parecer o mais simples de todos, porque vocês adoram teses baseadas em causas. O que você não pode deixar de observar é que aquele candidato, aquele estudante, aquele aluno, aquele produtor de texto que ama teses baseadas em causa e consequência, se fizer isso aqui, vai ter que tomar cuidado, porque você até pode colocar como tese uma causa e como
a segunda tese é a consequência, mas antes disso você vai ter que dizer que entre inúmeras causas, a mais relevante é, porque causas aí está no plural. É isso que você tem que fazer para mostrar para essa banca que você compreendeu totalmente a proposta. Eu vou fazer agora um exercício com vocês. E o que é que eu quero? Eu vou apresentar somente algumas introduções sobre essa temática, sem dizer se essa introdução é do recorte 1, do recorte 2 ou do recorte 3. E eu quero que você me diga se essa introdução caberia em qual desses 3 recortes. Vamos lá? Então, tente descobrir o tema apresentado nestas introduções. Então, vejam, aproveite para se inspirar e para poder escrever bem sobre o tema da semana, tá certo? Bom, essas introduções são reais, elas não foram escritas por mim. Estão respeitando exatamente o que o autor do texto registrou. Portanto, há falhas. Mas eu não estou aqui para falar de norma culta, de avaliar a competência 1. Eu quero apenas que o parágrafo sirva para que o seu olhar atento a essa pequena produção me diga se o autor escolheu ou desenvolveu o tema como combater a precarização do trabalho, os impactos da precarização do trabalho ou as causas da precarização do trabalho, tá certo? O primeiro é esse aí. Acompanha comigo. A revolução técnico-científica informacional da segunda metade do século XX, além de proporcionar elevado desenvolvimento tecnológico, serviu também como alicerce ao processo de globalização, cujo intuito era, cada vez mais, flexibilizar informações e acelerar o fluxo comercial entre produtor e consumidor. Atualmente, entretanto, tal processo veio acompanhado de um grande retrocesso no que tange à luta por direitos trabalhistas, visto que, em processos como a uberização, o trabalhador é induzido a uma falsa autonomia acerca de sua jornada de trabalho, além da transferência, por parte do aparato empresarial, de riscos e custos do seu próprio trabalho. Nesse contexto, faz-se pertinente discutir acerca desses fatores para combater a absurda precarização do trabalho. E aí? O seu olhar vai ter que se centrar só na tese para ver se essa pessoa, ela escolheu o recorte 1, o 2 ou o 3. Não, toma cuidado com isso, tá certo? Porque às vezes o recorte está apresentado na apresentação do tema, somente na parte em que ele quer garantir para a banca que ele compreendeu a proposta. E aí, pensa aí, vou dar um tempinho. Põe um reloginho bem bonitinho, por favor. Pronto, vamos lá? Se você leu direitinho, e essa é uma introdução riquíssima de repertório sociocultural produtivo, porque tem docs assim, você observou que depois de apresentar a temática, ele termina dizendo que faz-se pertinente discutir acerca desses fatores para combater a absurda precarização do trabalho. Então, quando tem um posicionamento tão claro, combater a absurda precarização do trabalho, isso daí, para mim, deixa muito claro que esta pessoa está desenvolvendo o recorte número 1, que é como combater a precarização do trabalho. Certo? Vamos dar uma olhadinha em mais uma introdução para vocês novamente afiarem um olhar. Minha gente, sabe por que eu gosto desse exercício? Porque eu vou ficar muito tranquila que quando você estiver ou fazendo pré-rascunho ou montando o seu rascunho, você vai buscar na introdução se você mostrou para a banca que compreendeu totalmente a proposta e se ficou atento ao recorte, à pegadinha da proposta, certo? Então vamos lá. Essa é menorzinha. O Ministério do Trabalho e Emprego, criado por Getúlio Vargas, foi o primeiro órgão no Brasil responsável pela manutenção dos direitos dos trabalhadores. Entretanto, atualmente, apesar da garantia de muitos direitos, os trabalhadores vêm sofrendo com uma alta precarização do trabalho, seja pelo sistema capitalista vigente
ou por uma forte herança cultural. Esse reloginho vai correr mais rápido, porque essa tá muito mais simples. Põe aí o reloginho. Muito fácil, não é, gente? As duas teses estão baseadas em causas. Esta redação, com certeza, deve ter sido desenvolvida, deve ter desenvolvido a temática as causas da precarização do trabalho. Você pensou assim também, não pensou? Agora, se você quiser observar o conteúdo e fazer uma comparação entre as duas, você pode observar que essa aqui está muito mais superficial. E ainda tem essa questão de repetições desnecessárias, mas eu disse que não vou falar de norma culta. Vamos para a terceira introdução. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, as condições de trabalho mudaram significativamente e não se pode dizer que melhoraram. Em nosso país não foi diferente e a precariedade nas atividades laborais vem prejudicando o trabalhador e seu ambiente de trabalho, principalmente por colocar em risco a sua vida e a sua saúde. Reloginho. Muito fácil. Esse daí desenvolveu o recorte número 2, que são os impactos da precarização do trabalho. As teses se baseiam no risco à vida, que é consequência da precarização, e no risco à saúde, que é outra consequência da precarização. Você está com o olhar afiado, muito bom, muito bom. Só mais uma, combinado? Vamos lá. A partir das revoluções industriais iniciadas no século XVIII, a vida do trabalhador contemporâneo mudou significativamente. No Brasil não foi diferente, porém muitas dessas mudanças prejudicam o trabalhador e seu ambiente de trabalho, seja pela reificação que essa pessoa sofre, seja pela ganância de seus patrões. Reloginho. Outra introdução do recorte número 2, as causas da precarização do trabalho. Uma causa, que é a tese 1, reificação sofrida pela pessoa. Tese 2, segunda causa, ganância de seus patrões. A gente sabe, né, que a ganância do empregador, do patrão, é uma das causas, com certeza, da precarização do trabalho. Deu para entender? Se gostou, dá um joinha, tá bom? E se tiver alguma dúvida ou desejar que eu coloque em vídeo alguma construção, alguma estrutura da redação para ajudar você a superar a sua dificuldade, coloca aqui nos comentários. Vou gravar um vídeo especialmente para você.